Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Rogamos ao Senhor, clamamos e pedimos que Deus abra janelas celestiais sobre a tua vida e te abençoe muito. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Está aqui, Gênesis 22. Gênesis 22, está aqui nosso texto para essa noite especial de adoração, de celebração, lembrando que já estamos presencialmente no domingo pela manhã, então você aí que está com saudade, venha com todos os cuidados, com os protocolos, máscara, álcool em gel, distanciamento, e que Deus te abençoe e que a gente possa matar a saudade. Mas não pode se olhando, né? Se não pode se abraçar, os olhos se abraçam, assim. Oh. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Senhor, nós estamos aqui reunidos virtualmente, mas com esse propósito no coração de ouvir a Tua palavra, receber do Teu ensinamento, aprender mais com o Senhor. Por isso, fale com o Seu povo, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. A vida e a caminhada de Abraão, a sua aventura bíblica, desde o dia que ele ouviu a voz e o chamado de Deus, no livro de Gênesis, a convocação de Deus, no capítulo 12, e fazendo promessas, lhe convidando para esta aventura de seguir a voz que lhe chamava a constituir um novo povo, uma nova nação. Vai se desdobrando então esse comprometimento de Deus com Abraão para uma descendência. Mas Abraão é idoso. Se a gente começa a ler o texto, Abraão é idoso, sua mulher é estéril. Mas é justamente um homem idoso, uma mulher estéril, que essa
promessa de Deus é renovada inúmeras vezes. É cumprida em parte com o nascimento de Ismael, mas Deus não se contenta com meia medida e com várias ocasiões, aliás, duas, de forma excelente, Deus anuncia que Sara vai ter um filho. Foi-lhe dado Isaque. Deus cumprira a sua promessa, dando a Abraão Isaque e a promessa de uma grande descendência. Agora, o Deus que lhe fizera uma promessa, o Deus que lhe deu garantia de uma promessa no porvir, parece que chega e vem cortar tudo. O Deus que garantiu a promessa vem de uma forma abrupta lhe pedir o sacrifício de seu filho e, consequentemente, uma ruptura com essa esperança de futuro. E quando parece que a vida está assim, né? Você ouviu tantas promessas de Deus, Deus te confirmou, Deus falou inúmeras vezes, você começa a vislumbrar, as coisas estão acontecendo, eu já estou vendo os milagres de Deus, mas de repente, parece que começa tudo a ruir, as coisas começam a se destruir, e em alguns momentos nós pensamos que começa a destruir ou ruir tudo aquilo que Deus mesmo construiu. Se olharmos para a vida de Abraão e Sara, pensemos nessa família, tudo, repito, tudo era Isaque. Tudo na vida de Abraão era Isaque. Tudo que Deus prometera estava contido em Isaque. Quando a gente olha a importância de Abraão, a vida frenética de Jacó, Isaque passa meio despercebido. Parece que a gente pula o texto e não dá tanta importância a esse personagem. Mas Isaque é mais que um filho. Isaque é uma promessa realizada, constituída, garantida por Deus. E agora parece que ela está se perdendo, correndo por entre os dedos, porque Deus lhe pediu Isaque. Vem à minha mente a palavra de Jesus, né? Abraão viu o meu dia, viu, regozijou-se. Como é que a gente consegue conviver com Deus que me dá garantias de promessas, com Deus que executa, um Deus que me mostra, mas parece que com o tempo as coisas começam a naufragar? Mas fato é que o mesmo Abraão, que em momentos de inquietação, de tristeza, de pensamentos negativos sobre o futuro, esse mesmo Abraão, quando a voz de Deus se aproximava, ele falava: eis-me aqui. No momento da tribulação, Abraão respondia: eis-me aqui. E no momento que as coisas estão resolvidas, quando ele está vendo seu filho, a sua promessa, tudo que Deus prometeu está em Isaque, eu estou vendo a promessa de Deus, foi isso que Ele me garantiu, e eu agora estou tocando nessa promessa. E quando ele, nesse momento de tranquilidade, vendo a promessa, a casa resolvida, o futuro está garantido, Isaque está aqui, quando Deus se aproxima e diz, fala com ele, ele responde prontamente: eis-me aqui. A importância de estarmos atentos à voz de Deus, na inquietação, na perturbação, na desesperança, mas também estarmos atentos à voz de Deus no momento da tranquilidade, da promessa concretizada? Ou será que você está atento à voz de Deus só quando está tudo bem?
ou quando está envolvidas em problemas. Mas aqui temos um homem que, quando tudo está resolvido, o futuro garantido, a promessa realizada, ele ouve a voz de Deus, e o pedido de Deus é um pedido inquietante. Estamos vivendo, e ele está vivendo, ou então nós vivendo certa tranquilidade, as coisas estão nos seus devidos lugares, e de repente algo inexplicável acontece. Muda toda a minha vida, muda a nossa vida. Parece até a frase do poeta, né? Aí depois convida a rir ou chorar. Parece que Abraão poderia perguntar ao Senhor, mas peraí, eu não estou entendendo? É hora de expressar e compreender que Deus, o Deus que pede o sacrifício de Isaque, é o mesmo Deus que participa desse momento e deseja comunicar coisas poderosas a Abraão. Principalmente que é um Deus que não participa dos sacrifícios dos povos vizinhos, que exigiam sacrifício de seus filhos. Mas eu não quero seguir por esse caminho, eu quero pensar com vocês aqui que quantas coisas estranhas acontecem na nossa vida, mudam completamente a nossa rotina quando a casa está resolvida, quando está tudo bem. Quando tudo está organizado, aí vem esses acontecimentos inesperados, chegam, mudam a nossa rotina, e é nessa hora que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Atentarmos para os grandes desafios, para os grandes sacrifícios. E para Abraão é o momento de entregar o seu filho, o filho da promessa. E assim é um pouco nós também, né? Entregar o filho para viver a sua própria vida. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, eu ainda não era pastor na Betânia, e um bate-papo com uma pessoa, e ela fala, meu filho me trata assim, meu filho faz isso, meu filho é não sei o quê, e eu faço tudo por ele. E eu falei, talvez seja esse o grande erro, né? Mas pastor, ele já tem quase 50 anos e mora comigo ainda, mas eu dou tudo para ele, e ele me trata de uma forma desrespeitosa. Talvez esse seja o erro, dar tudo. Porque não levamos aos sacrifícios que a vida impõe. Fica a impressão de Abraão que essa hora vai chegar, né? Que a gente percebe aquilo que era o mais importante, que era o meu projeto de futuro. Para Abraão é um projeto de futuro, Isaque. Para Abraão é a permanência dele na terra, é Isaque. Para Abraão é a sequência da promessa de Deus, é Isaque. Mas tudo isso que para Abraão estava contido em Isaque, agora está desmoronando. Porque tudo que era a sinalização da promessa de Deus, Deus está pedindo para si. É olhar para essa igreja e falar, essa igreja Deus prometeu, essa igreja Deus nos deu, essa igreja Deus, olha, pastor que fala assim, né? Deus me deu, é uma promessa. Aí Deus chega para o pastor Sérgio e fala, me dê a igreja. E eu tenho que entregá-la, porque ela não é minha. Assim não são os nossos projetos. Assim um pouco os nossos sonhos que idealizamos. Fica essa impressão que tem horas que nós precisamos mesmo sacrificarmos algumas coisas que para nós é a mudança total de significado daquilo que é promessa de Deus, mas nós precisamos entregar, devolver, dizer para Deus, olha, meu Isaque está aqui, mas está à sua disposição. Porque tudo que eu tenho de mais nobre, ou de maior significado na minha vida, não chega aos pés daquilo que o Senhor representa para mim.
A solução nessas horas, meu irmão, minha irmã, não está no desespero, não está na rebeldia, não está na fuga, não está na desconfiança de Deus, muito pelo contrário, é confiar em Deus e na sua fidelidade. Todo homem, toda mulher que vê essa força bruta, em romper a vida, alterar o percurso, de repente, esse futuro que chega e a gente precisa confiar em Deus. O Deus que deu garantias a Abraão até esse momento é o Deus que pede tudo. Além do papel pedagógico que tem nesse texto, para judeus, filhos não pertencem aos pais, mas a Deus, a qual deve ser também a nossa vida, deve sinalizar isso. Pertencimento ao Senhor. O Talmud não faz de Isaac um menino, mas é um moço no limiar da sua maturidade, e nós devemos tomar cuidado de não cairmos na superproteção de filhos e também de coisas que almejamos, de promessas que Deus nos fez. Às vezes a promessa é um filho, é um ministério. Ele precisa saber que esses sacrifícios necessários serão expostos à vida, à dificuldade, mas acima de tudo uma confiança em Deus. Isso começa dentro de casa, isso começa com Abraão mostrando a seu filho quem é Deus. E Deus revelando-se a Abraão quem ele é. Cabe-nos dar ferramentas aos filhos, aos sonhos, aos projetos que temos, para perceber se esses projetos, se esses Isaques não estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Então, quando o ordinário da vida muda, quando aquela promessa que você um dia ouviu e agora está se concretizando, você está vendo, é a hora de se render a Deus, é a hora que Abraão precisa mudar e se entregar totalmente ao Senhor. Quando conceitos, quando verdades são mudadas, quando somos pressionados, colocados contra a parede, é hora de se render ao Senhor. Abraão tem esse comportamento, encontrou a verdade em Deus, nas suas promessas, reformulou conceitos, aprendeu mais com Deus nessa experiência, e aprendeu mais com Deus, mesmo correndo o risco de perder tudo. Aquilo que ele esperou a vida toda, é hora de entregar. E essa é a hora da confiança. Renunciou exigências morais, não ficou questionando, ele abandonou tudo, ouviu a voz de Deus e foi, levando o seu Isaque, porque sacrificar Isaque, não se iludam, é sacrificar a si mesmo, é sacrificar as promessas, é sacrificar os sonhos, é sacrificar o que Deus um dia lhe deu como garantia de futuro. E nós vamos nos encontrar na vida, vivendo esses dois tipos de caminhos. Recorrentemente, ou somos chamados a abandonar os nossos Isaques, porque esse nome significava tudo na vida de Abraão, e esse nome às vezes significa tudo na nossa vida. Mas é a fé que impulsiona Abraão a reconhecer Isaque como um dom, como uma garantia, e por isso ele está disposto, ele está pronto a oferecê-lo a Deus e devolvê-lo a quem lhe deu, que foi o Senhor. Isso é fé, não é uma simples crença, não é acreditar, comprovar que Deus existe, é fé, e fé é se lançar. Chamados então, todos nós, a sacrificarmos os nossos Isaques pela fé, para entender que com Deus o futuro de todas as coisas perdidas
podem ser reencontradas, todas as coisas perdidas podem ser reformuladas, todas as coisas perdidas podem ser retomadas, porque Deus me deu e eu posso devolvê-lo. Abraão confiava tanto em Deus a ponto de entregar tudo que recebeu dele. E como será que a gente se comporta? Quando oramos, pedimos, e aí recebemos. Estamos dispostos a devolver a Ele tudo que Ele nos deu? Porque Abraão sabia perfeitamente que lançar o seu filho em obediência a Deus era retomá-lo novamente. Esse é um caminhar com Deus. Essa é uma entrega a Deus. E uma entrega tranquila. Deus que me pede isso é o Deus que me dá garantia de devolução. É o Deus que eu posso reencontrar todas as promessas do futuro. Eu quero afirmar uma coisa para vocês. É uma afirmação. Deus não quer e Deus não exige esses sacrifícios horríveis, tá? O que Deus está fazendo com Abraão é mostrando que ele é um Deus diferente dos povos vizinhos, que exigiam sacrifícios de filhos. Deus cumpre a mesmo cronograma, exige, e lá no Monte Moriá vai proceder de forma diferente. Mas tem ensinamentos contundentes. Então eu digo para vocês que Deus não quer e Deus não exige esses sacrifícios horríveis. O que agrada a Deus é a disposição do homem e da mulher para lhe dar tudo, para lhe entregar tudo. Isso é o que agrada a Deus. É eu saber que estou nessa igreja hoje, mas se Ele falar assim, chega, tá bom até hoje, pode seguir outro caminho, eu estar disposto a entregá-lo. E dizer a Ele, valeu Senhor até aqui, vou pregar de uma outra maneira. Falamos isso todos os dias na nossa igreja, pregamos nesse sentido. Deus não quer esses sacrifícios, Deus quer a nossa obediência. Deus quer ouvir de nós, eis-me aqui. Faça diferente. A promessa está aí, tudo que eu te dei, você esperava por isso? Me devolvo. Toma. Estarmos atentos à voz de Deus também em momentos de intranquilidade. Se eu ouvi a voz de Deus quando estava tudo suave, né? Como falam aí, está tudo em paz, está tudo bem, Isaac está aqui, o futuro está aí. Olhar para Isaac é olhar para o futuro, é pensar assim, o futuro está garantido. É como aqueles, né, milionários que já resolvem a vida dos seus filhos, geração em geração, e netos também, e eles olham, está tudo resolvido, está tudo bem. O futuro está garantido para a minha família. A vida de Abraão mostra que às vezes as coisas rodam ao contrário, né, e nos surpreendem. Mas se estamos tranquilos diante de Deus, diante dos acontecimentos, e conseguimos ouvir a voz dele no momento da paz, é preciso também ouvir a voz de Deus no momento da intranquilidade, da perturbação. Ouvir a voz de Deus quando tudo parece perdido. Ouvir a voz de Deus quando é a última hora, o último instante, a hora derradeira. Esse é o momento de fé. Esse é o momento da entrega. Quando Abraão recebe de volta das mãos de Deus o seu filho Isaque. O machado, o menino jovem amarrado, fogo, lenha, e ali ouvir a voz de Deus. O maravilhoso desse texto não é somente ouvir a voz de Deus quando estava tudo dentro da normalidade, quando está tudo em paz e Deus pede, mas encontrar e ouvir a voz de Deus no momento mais fatídico de sua vida, no momento mais cruel, no momento da entrega, ouvir Deus,
No momento da maior tristeza, do sacrifício, sabe Abraão e sabia ele que é o encontro com Deus que nasce vida, é o encontro com Deus que gera vida. Então nós precisamos ter essa convicção, a convicção de que a provação é interrompida por quem? Por Abraão? Não, a provação é interrompida por Deus. Mas é Deus que percebe a entrega de Abraão, o entusiasmo de oferecê-lo, a obediência de Abraão. E notar essa obediência de Abraão é que faz Deus interromper, cessa. Nós precisamos conhecer o Deus que fala conosco. Nesses momentos que parece que Deus está ausente, que parece Deus não se importa, quando o homem não vê Deus por nenhum lado, quando ele está subindo para a sua hora, para o momento mais cruel, e ele contempla o homem, Deus está olhando o homem e a mulher. Quando a gente pensa que estamos no sufoco, abandonados, Deus está distante, é muito pelo contrário, Deus está contemplando o homem e a mulher. Deus não nos perde de vista, Deus está atento. Deus chega no momento de maior aperto, Ele chega perto, Deus se deixa ver, Deus se deixa conhecer. Abraão comprova para nós que Deus, por mais que às vezes oculte o seu rosto, é sempre um Deus presente, é sempre um Deus próximo, é sempre um Deus que na hora do maior sacrifício ele fala para Abraão. Abraão sabia que Deus tinha poder para trazer o seu filho à vida novamente. Ainda que seja difícil tomar essas decisões, essa entrega, essa dor necessária, nós precisamos entregar os nossos Isaques. Nós precisamos entregar aquilo que é todo o significado da nossa vida, ou seja, porque entregarmos os nossos Isaques nas mãos de Deus é a garantia que Deus nos devolverá, que teremos de volta, que retornará para nós. Agora, quando queremos reter, aquele que perder a sua vida por mim, há de encontrá-la. Agora, aquele que não quiser perder, retê-la, esse não vai encontrar. Entregar-se a Deus, entregar as promessas, os sonhos, os projetos, os propósitos, os Isaques, é a garantia de tê-los. O pai dos crentes, o lindo, porque Abraão é o pai dos crentes. O pai dos crentes não recusa ao único Deus, o seu único filho, o filho querido da promessa, Isaque. Abraão pôs tudo em jogo. Abraão colocou tudo à disposição de Deus. Abraão colocou a sua promessa de futuro, de vida boa, de garantia, a pedido do Senhor, para receber tudo de novo. Na solidão, no silêncio, na quietude. Homem de provação que sabe suportar em silêncio. Passa toda essa provação em silêncio. Todos caminhavam com ele, seus servos. Caminhavam e não sabiam o que estava para acontecer. Abraão está quieto. É ele Deus, como você. Não adianta chamar o vizinho, não adianta chamar o amigo, não adianta chamar alguém, porque é uma caminhada entre você e Deus. Os amigos estão ali, os servos estão presentes, mas talvez poderiam interromper esse propósito. Não, Abraão, não vamos te amarrar, você está maluco? Nós aprendemos com isso que as pessoas caminham do nosso lado, eles são parceiros, companheiros, estão ali, mas em alguns momentos é uma jornada entre você e Deus. No monte, e ele sobe ao monte Moriá, em silêncio,
em uma dor que somente você e Deus conhecem. Não há nada que se possa resolver essa dor. A única alternativa é se lançar em Deus. A única alternativa é confiar em Deus. Abraão se relaciona assim com Deus, de modo absoluto. Abraão se lança confiadamente, salto na fé, como a gente fala de Abraão. Assume uma vida de confiança, de entrega absoluta. Como, pastor? Por que o senhor diz isso, que ele assume uma vida de confiança, de entrega total? Porque eu vou até procurar aqui no texto, a gente fez a leitura, eu não anotei no sermão, mas eu vou achar o texto aqui. Ele diz, onde está, Senhor? Havendo adorado, verso 5, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. É um lançar-se completamente em Deus. Adoraremos e voltaremos. Deus pediu sacrifício de Isaque. Abraão percorre toda aquela jornada com seus empregados quieto. Sobe, o filho questiona, mas pai, tem a lenha, tem o machado, tem fogo. Cadê o sacrifício? E a palavra de Abraão é simples: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Adoraremos e voltaremos, porque isso para Abraão era efetivamente o que haveria de acontecer. Para Abraão esse era o projeto. Isso é ter confiança. E nós não podemos dar por fracassado o plano de Deus, porque não conhecemos até onde chega o seu poder. João Crisóstomo dizia, segundo a razão humana, tais coisas são impossíveis, mas se Deus o quer, qualquer coisa pode acontecer. Sacrificar o filho, sacrificar Isaque, sacrificar as promessas, sacrificar os sonhos para aquele que nos deu tudo. Sacrificarmos a nós mesmos para aquele que nos deu tudo. Conhecer a Deus. Não vamos perder essa oportunidade de conhecê-lo mais e mais. E aqui começa a conhecer Deus dentro de casa. É um conjunto de relacionamento com Deus. É Pai, Deus, Abraão, Isaque. É uma escadinha. Quando se põe alguém à prova é com o fim de conhecê-lo, e toda aprovação coloca a pessoa numa situação em que ela é levada a fazer provas dela mesma. A aprovação de Abraão é um reflexo de como ele vai se comportar dentro do contexto que se apresenta. Confiarei ou não? Isso vai refletir nas relações, relação com o filho. Momento da adversidade vai revelar quem nós somos de verdade. O momento da aflição. E é nessas provações, essas provações que eu falo especificamente, não é Deus quem as envia, sim a vida traz, as coisas acontecem. As provações fazem parte desse lote inevitável da nossa finitude, da nossa fraqueza, da nossa limitação, da nossa impotência, da nossa incapacidade de administrar alguns momentos difíceis, mas nós precisamos, acima de tudo, confiar. Deus está presente, Deus está me olhando. A pergunta que eu faço: quem detém Abraão? Quem para Abraão? Quem diz a Abraão, ei, chega? Deus é quem detém Abraão. Caso contrário, Abraão iria até o fim. Deus é quem diz, chega. Já notei que você não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça.
Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Em alguns lugares, teu único filho da promessa. Coisas maravilhosas demais para a gente pensar aqui. Deus é quem põe fim à provação de Abraão quando ele descobre quem ele realmente é. Deus põe fim às nossas provações quando nós nos revelamos quem nós somos nas provações. Dizia na roça que carro apertado é que canta. É no momento da luta, da dificuldade, é que nós revelamos o nosso comportamento, nosso comprometimento, a nossa fidelidade. E acima de tudo, demonstrar para as pessoas, para os nossos filhos, a bondade de Deus, ainda que isso seja um sacrifício para você. Deus quem deteve Abraão, Deus pede o sacrifício, Abraão vai cumprir, e Deus quem interrompe. É a partir daí, dessa vida, dessa experiência, dessa entrega de Abraão, que Deus usa esse momento para se revelar a Isaac e para mostrar a sua bondade. O filósofo Kierkegaard usou uma parábola e no final ele dizia o seguinte na parábola. Ele fez uma parábola desse texto de Gênesis 22, da provação de Abraão. Deus prova Abraão. E o final da parábola é uma parábola linda. E no final da parábola a frase é o seguinte: melhor que meu filho acredite que sou um monstro do que perder a fé em ti. Em outras palavras, que Deus utilize a nossa vida para revelar às pessoas a sua bondade. Por isso que às vezes as pessoas estão atravessando momentos difíceis e lançam para os seus filhos, para os amigos, o Deus que elas carregam, o Deus que elas servem. Um Deus que abandona, um Deus trágico, um Deus ditador. Não, Deus é sempre bom. Deus é sempre misericordioso. Deus está olhando o nosso sofrimento. Deus está olhando a nossa incapacidade. Deus está olhando as nossas frustrações. Deus não está distante. Deus não nos perde de vista. A vida que provoca momentos difíceis, mas Deus caminha ao nosso lado. E quando nós entregamos a Ele a nossa história, a nossa vida, dos nossos filhos, e revelamos essa bondade de Deus, porque senão viveremos como? No momento bom da vida, Deus é maravilhoso, no momento difícil da vida, Deus é ruim. Não, Deus é bom a todo instante, e que através de nós, Deus possa se revelar às pessoas, aos nossos filhos, aos nossos parentes, que Deus nos dê sabedoria para ensinarmos isso, porque parece contraditório. Não parece? E parece mesmo. Foi Deus quem pediu o sacrifício. E Abraão em nenhum momento reclamou. Abraão em nenhum momento resmungou com Deus sobre Isaac. Em nenhum momento Abraão falou: mas peraí, o senhor acabou de me dar, agora o senhor quer de novo? E quantas vezes reclamamos, bravejamos na frente das pessoas, questionamos Deus, porque Ele só é maravilhoso quando tudo vai bem. Abraão com sabedoria consegue preservar aos olhos de Isaac a bondade de Deus. Em Abraão e Isaac, nessa experiência de pai e filho, que mora um pouco da nossa experiência mais comum do nosso cotidiano, serve de alerta, como a gente deseja e despreza, como a gente muda de lado a todo instante, basta um aperto, a gente já muda de lado. Basta um confronto, a gente já muda de opinião. A gente uma hora deseja, aí desejou, conquistou, já está desprezando. Não, nós precisamos ter o mesmo comportamento, a mesma confiança, a mesma entrega, a mesma opinião sobre Deus. Abraão desejou muito esse filho. E aí, desejou, já tem. Vou agora seguir por outro caminho? Não, na hora da luta também, na hora de que é
exigido dele, o maior sacrifício ele entrega. Porque talvez, vocês já perceberam, o sentimento de perda nos ajuda também a recuperar o significado das coisas. Quando a gente perde. E quando a gente perde e recupera o significado, que a gente possa na frente valorizar mais. Refletir isso. Essa é uma narrativa de fé, meu irmão, minha irmã. É uma narrativa de abandono total em Deus, abandonar-se no Senhor, entregar-se a Ele. É uma narrativa de fé que no meio da escuridão, do pedido mais inquietante, do sacrifício mais extraordinário, confiar que Ele virá me dar apoio, confiar que Ele vai me compreender, confiar que a graça de Deus há de me ajudar. É uma narrativa de fé que prima, acima de tudo, para um Deus que nos ouve, para um Deus que nos ama, cuja exigência absoluta dele é essa, é a vontade de se entregar a Ele, confiantemente, porque a palavra final dele é graça, porque a palavra final dele é vida. Sabia Abraão que Deus é vida, e não pediria esse sacrifício horrível. Iremos, adoraremos e retornaremos. Eu desejo para vocês nessa noite, essa experiência de abandonarmos os nossos Isaques, de abandonar tudo aquilo que tem o significado, que tira o lugar de Deus até. Lançar em Deus com obediência, porque ao lançarmos em Deus em obediência, é a garantia de retomar tudo novamente. Caso contrário, se ficarmos retendo, não vamos retomar. Então entregue-se, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quero orar com vocês. Feche teus olhos. Senhor, nós estamos aqui e quantas experiências devem ter passado em cada família, em cada mente, em cada pensamento. Quantos Isaques nós não lembramos agora? Quantas coisas nós temos e a gente não quer deixar, a gente retém o tempo todo. E às vezes colocamos até substituímos o Senhor por essas promessas, mesmo sabendo que o Senhor nos deu, mas elas tomam o lugar do Senhor na nossa vida. Que a gente possa hoje aprender isso, devolver ao Senhor as coisas e as promessas que o Senhor nos fez, porque ao devolvermos ao Senhor em obediência, a garantia de retomá-las. Porque não tem nenhum Isaque, não tem nada na nossa vida que venha ocupar um lugar mais importante do que o Senhor. Por isso, nessa noite, eu peço que a Tua misericórdia invada cada coração, a Tua graça seja derramada sobre cada família, e a gente tenha essa capacidade de ouvir a Tua voz, e não amá-lo só quando o Isaque chegar, quando as coisas acontecerem, mas amá-lo também quando a vida nos surpreender, mas saber acima de tudo que o Senhor estará presente ao nosso lado. No mais, Senhor, adoraremos, retornaremos, adoraremos e retornaremos, porque sabemos que o Senhor é amor a todo instante. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, amém.